como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então o texto vai apontar que Isaque, ele é aquele que vai agora ser dirigido por Deus. E como todo povo de Deus e servo de Deus que ama o Senhor, ele enfrenta aqui em vida adversidades. Não existe nenhuma blindagem contra adversidades na vida de um crente, na vida de uma pessoa que teme a Deus. As adversidades fazem parte da caminhada do povo de Deus, fazem parte. Amém? A não ser que você está aqui esperando uma unção hoje especial, que vai ser a unção do quebra-problema. Não vai ter mais problema. E aí você vai descobrir que se você quebrar um problema hoje, amanhã surge outro. Porque se não tivesse problema aqui, como é que você ia desejar o quê? O céu, a eternidade com Cristo. E hoje que é o dia do Senhor chamado de Shabat, é o dia do descanso. Mas não um descanso somente físico, um descanso espiritual para você lembrar que durante 6 dias você corre atrás, trabalha, faz daqui, faz dali, e que no dia do Senhor você tem que exercitar a sua fé, depositando todas as preocupações, inclusive os problemas, nas mãos do Senhor, para que Ele cuide de você. E eu pergunto para a igreja, Ele tem cuidado de você? Ele cuida de nós. E para nós lembrarmos que um dia os problemas acabarão. Amém? Porque Cristo garantiu a nossa vida na presença do Deus Criador, na presença dEle mesmo, nosso fiel advogado. Iremos reinar com Ele, de maneira que o Shabat, o descanso, aí sim, será para sempre. Ah, louvado seja Deus. Nem gripe, nem resfriado, né? Você já pensou que dádiva do Senhor? A palavra de Deus diz então que Isaque vai receber a visitação de Deus. Verso 2, o Senhor apareceu a Isaque. Diz o texto que Deus disse a Isaque, não desça ao Egito. E eu quero então mencionar mais uma vez, Isaque dá demonstração que ele é um homem que de fato ama o Senhor. Uma característica que nós vamos ver daqui a pouquinho é que Deus está dizendo a Isaque, eu sou o mesmo Deus que estava com seu pai e agora estou com você. E para quem estava ouvindo, ou melhor, lendo e também ouvindo, quando essa carta, quando esse livro foi escrito por Moisés, Moisés queria dizer, Deus tem um povo para si. Deus tem um povo separado e esse povo foi chamado por promessa. Então esse é um primeiro aspecto que nós temos que observar. Deus desejou se relacionar com o homem. Deus desejou se relacionar com o ser humano. E Deus então chama um povo para Ele. Um povo que, como disse também aqui no Antigo Testamento, como Pedro, um povo que vai ser chamado de sacerdócio real. Pessoas que vão servi-lo, não pelo que ele oferece, mas pelo que ele é. Um povo que vai ter prazer nele. Por quê? O coração foi o quê? Transformado, muito bem. Um coração que era indiferente a Deus, passa agora a ter prazer em Deus. Esse é o povo que o Senhor chamou para Ele. E é interessante, porque quando nós notamos tudo isso, nós vamos ver que esse contexto do chamado é um privilégio. Essa promessa de Deus veio sobre Abraão, se estendeu a Isaque, e eu tenho hoje a convicção em dizer, se estende a cada um de nós, igreja do Senhor, quando nós atentamente, quando nós observamos quem nós somos. E aí você vai ter que identificar, como Paulo disse, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O que quer dizer esse texto? Quer dizer que Cristo, o Pai, demonstrou
sobre você e sobre mim, desejo de se relacionar conosco. E mesmo sabendo que nós somos miseráveis pecadores, Ele estendeu sobre nós o seu favor. Como? Enviando o seu único filho a morrer na cruz do Calvário, viver aqui e se entregar naquela cruz, e ao terceiro dia ressurgir, sendo o fiador da conta que eu e você não teríamos condições de honrar, e Ele assim fez por nós. A palavra do Senhor diz então que esse convite maravilhoso é um convite para nós hoje. Afinal de contas, esse Deus pactual convoca seres humanos a estarem na sua presença e a caminhar em amor e obediência. Eu pergunto para vocês, você recebeu esse chamado na sua vida? Uma meia dúzia de crente aqui, né? Não, a igreja do Senhor é chamada a experimentar isso. Senão você vem aqui, vai embora e você não vai passar de um curioso na fé. Você vai passar no máximo por alguém que ouviu lá no culto algumas palavras, fez uma oração e foi embora. O convite de Deus para você nessa noite, o convite de Deus para nós nessa noite é dizermos: Senhor, obrigado, porque o Senhor me alcançou com teu poder e graça. Porque o teu filho Jesus morreu na cruz, e eu sou agraciado por crer, por meio da fé, que Ele é o fiador da minha conta. Ele pagou a minha conta. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz, capítulo 26, eu quero destacar nessa noite o seguinte tema: vivendo para a glória de Deus. O Cade, aumenta o retorno um pouquinho aí para nós, por favor. Vivendo para a glória de Deus. O texto nos aponta então, verso 4. Verso 3, Deus diz assim: não desça para o Egito, habite nessa terra que eu estou te colocando aí. Você já está aí na cidade, na região de Gerar, fique aí, mas não desça para o Egito. Por que ele não deveria, ou melhor, por que ele poderia querer ir para o Egito? O Egito era uma terra próspera, como falei pela manhã, havia o rio Nilo, e ele poderia querer ir para lá. Só que Deus, de maneira declarada, diz: não desça para o Egito. E nós vimos então, inclusive já, que Isaac obedeceu. Isaac foi fiel ao Senhor. E aqui mostra algo importante. Note, no capítulo 26, versículo 4 e versículo agora 5. No 4 diz assim: multiplicarei a sua descendência. Ele faz uma promessa que já tinha feito a Abraão, seu pai. Como as estrelas do céu e a areia de todas estas terras. Ou melhor, estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus diz: eu desejo me relacionar com você, eu desejo ter uma aliança com você, e que eu espero de você? Eu espero de você nada mais, nada menos do que o seu coração. Eu desejo de você rendição. Porque eu pergunto para você: Abraão foi perfeito? Abraão foi justificado pela lei? Ele foi justificado pela? Creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas Deus diz: Isaac, seja como Abraão. Isaac, ande nos meus estatutos. O que Deus está pedindo de Isaac? Um coração, uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Alguém que fica andando com tadinho dele? Não, uma vida piedosa é uma vida corandel. Agora piorou, pastor. É uma vida que está consciente, Ana, que vive para a glória de Deus. Que agora caminhar com Deus é o seu prazer. A queda
entristece. O tropeço provoca dor e traz no coração e na mente a consciência de que está pecando contra Deus. Tudo isso é uma vida que teme ao Senhor. Deus então chama Isaque a caminhar assim. Note, como nós já vimos, caminhando aí com o texto, abra sua Bíblia aí e acompanhe com ela aberta. Os nossos heróis da palavra de Deus, qual é o formato, qual é o produto que é aos pés deles? Bem, ainda bem que tem uns crentes que estão atentos, né? Porque o pastor fala 20 vezes, vai lembrar alguém. Os nossos heróis bíblicos, a não ser aquele que é o unigênito de Deus, todos os nossos heróis bíblicos possuem pés de barro. Mas hoje não para de chegar a ficha, vocês aqui, viu? Amados, notem um ponto importante. A palavra de Deus deixa claro que nós estamos vivenciando uma realidade onde Isaque agora vai tropeçar de maneira, parece assim, um tropeço infantil. Abra aí, acompanhe comigo, você está com a sua Bíblia aberta. Verso 6. Isaque ficou em Gerar. Verso 7. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, ela é o quê? Quem que Isaque parece? Parece que filho de peixe, peixinho é. Isaque parece comigo. Eu não queria ofendê-lo, então eu disse na minha pessoa. Isaque parece com você. Isaque recebe a palavra de Deus, acolhe com todo o coração. E nesse primeiro momento, o texto diz, lembra que ele na dificuldade, estava com a terra seca, não tinha chuva, fome, e Deus disse, não vá para o Egito, por mais que lá tenha o rio Nilo, fique aqui. Ele obedeceu. Louvado seja Deus. E agora, ficou com medo de dizer, essa é realmente a minha mulher. E diz, ela é minha irmã. E aí nós vamos notar o quanto que a palavra de Deus, ela é de fato algo que em todo o conteúdo ela é coerente. Porque na realidade o homem, o ser humano, nós, seja Abraão, seja Isaque, somos todos necessitados da graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, o que seria de nós? E olha o que acontece. O texto aponta que agora Isaque mente e diz, não, ela é minha irmã, porque não quero morrer, né? Acompanhe comigo o texto aí, se você está com ele. Aqui na tela também, tá? Nós temos aqui, verso 8. Depois que Isaque havia permanecido, ficou ali por muito tempo. Aí Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para a janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? Isaque respondeu, é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Olha que coisa dura isso aqui, ó. O descrente corrigindo o crente. Vamos lá? Verso 10. Então Abimeleque disse, o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Isaque tem que ouvir a repreensão de alguém que não teme a Deus, não conhece a Deus, mas que está coberto de razão. E essa é uma relação que aponta como Abraão, que ele possui pés de barro e que se não for o poder de Deus, nenhum de nós, inclusive Abraão, Isaque, poderia ter acesso a Deus, porque a dádiva da vida de fé
É um presente para um povo que com o coração contrito foi tocado por Deus. Nós, quando avaliamos a nossa natureza, a gente percebe que alguns aspectos nós temos facilidade em lidar, mas com outros nós somos necessitados de misericórdia de Deus. Tudo isso para apontar para aquele que foi prometido aqui para Isaac. Abra sua Bíblia aí, volte comigo. Versículo 3. Habite nela, serei com você. Multiplicarei, verso 4, finalzinho, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus está dizendo, a promessa que eu fiz lá atrás foi de enviar um descendente que viveria neste mundo de maneira perfeita. E ele, com Abraão, ele reafirma isso. Eu darei a você, Abraão, o filho da promessa. Ele abraçou Isaac e pensou, esse é o meninão. Mas na realidade, Deus estava apontando para aquele que seria descendente de Abraão, sim, mas se chama Jesus Cristo, porque foi o único perfeito que caminhou sobre essa terra, o único que não tinha pés de barro, ele não tinha fraqueza, ele foi perfeito, mas se entregou por causa dos pecadores. O justo se entregando pelos injustos. E o texto diz que agora Isaac, irmãos, Isaac é um patriarca, comete um erro desse. Você já pensou o Abimeleque? Abimeleque aqui é igual faraó, nome genérico para uma figura de rei, tá? Quando fala Abimeleque, tem vários Abimeleques, é como faraó. Faraó tem vários faraós, mas o termo significa o líder daquela nação. Abimeleque diz, você está louco? Você não é temente a Deus? Como é que você mente assim para mim? E eu imagino o que passou na cabeça de Abimeleque e o povo. Esse crente aí é meio traque. Foi ou não foi? Não é assim que o povo pensa? Você pode ser 10 vezes, você acerta, mas se você tropeçar numa coisa, você vai, isso aí não sei não, viu? Eles não olharam com misericórdia não. Olha o que vai acontecer aqui. Verso, agora, caminhando aí, verso 8. Depois que Isaac havia permanecido ali muito tempo, vou adiantar para nós caminharmos aqui, verso 11. Então Abimeleque deu a ordem, ninguém deve tocar nesse homem ou na sua mulher. E disse assim, você pode ficar aqui, já que você é um mentiroso, já que você é um cara que chegou aqui e pelo jeito é igual nós mesmos, fica aqui, tá bom? Tá bom. Agora a gente pode, Rogério Gomes, nós temos maturidade para ler o versículo 12. Vamos ler o versículo 12? Então vamos juntos. Juntos, hein? Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu, porque o Senhor, de quem é o mérito? O texto já diz. O texto já diz. Isaac semeou naquela terra. E eu quero chegar então nesse ponto aqui, quero gastar mais tempo daqui para frente. Diz o texto que Isaac semeou naquela terra. Isaac estava lá, e eu pergunto para vocês, irmãos, a gente que não é da área da agricultura, mas mesmo assim a gente sabe que se não chover o preço, sobe, não é assim? A gente está vivendo um pouco disso aí, né? Isaac, sabendo que a situação não era boa, ele faz algo que nos chama atenção. Isaac não cruza os braços diante da preocupação. Alguém já disse que a preocupação é igual uma cadeira de balanço. Ela mantém a pessoa ocupada, porém não leva para lugar nenhum. Achei interessante. A ansiedade e a preocupação, ela faz isso, só para tomar sua mente, de maneira que ela venha ocupar um lugar de algo que poderia ser produtivo. E Isaac nota o que está acontecendo,
O texto não diz que começou a chover demais, a época era boa, a gente não sabe alguns detalhes, mas olha o que diz: Isaac semeou. Então eu quero destacar esse aspecto aqui a respeito da vida de Isaac. Isaac toma o trabalho como uma dádiva de Deus. O trabalho, ele é visto por muitos como, na verdade, algo penoso. Muitos pensam assim: o dia que eu chegar no céu, vou ficar lá, sentado, comendo nuvinhas e tocando flauta. Ou gaita. É o Tiago que toca gaita? Aí, tranquilo. Ideia equivocada. Deus que deu trabalho ao homem. Antes da queda, já havia trabalho. Antes do pecado entrar no mundo, já havia trabalho. Mas nós, povo de Deus, somos chamados a santificar o trabalho. Amém? Diz amém. Como é que você faz isso? Indo emburrado para o trabalho e pensando assim: vou chegar emburrado porque meu chefe vai notar que o salário está baixo. Você já pensou isso? Confessa agora e diz: Senhor, me ajude. Vou fazer de qualquer jeito, porque não estou ganhando muito. É assim? Diz a história que o rapaz trabalhou 40 anos numa empreiteira, e no final da sua vida, ele já pensou: agora deu tempo, vou me aposentar. O patrão chegou e pediu: olha, faça mais uma obra, assim, 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 de quantos metros assim? Não, mas eu já estou no tempo. E ele disse: você não pode terminar, você não pode se aposentar antes disso. E aí ele falou assim: tá bom então, deixa comigo. E aí ele fez a toque de caixa aquela obra. E colocou rejunte da pior qualidade. O banheiro era assim, né? Como é que é? E no final, ele disse para o patrão: terminei a obra. Mas você foi rápido, hein? Bateu o recorde. Você normalmente é 6 meses, entregou com 3. É que eu estou agora tranquilo e posso me aposentar. Aí ele falou: parabéns, você pode se aposentar. E eu quero dizer que nós somos gratos pelo seu trabalho durante 40 anos conosco. E essa obra é um presente para você. Triste, não é? Que triste realidade. Por quê? Porque o trabalho é visto nos nossos dias como fonte de renda apenas. É provável que tenha profissionais da saúde, pastor, só em outro mundo. Aqui não. Que só pensem na remuneração que vai ser oferecida. Só os professores que vão para o céu. Porque se fosse pela obras, os professores estavam todos salvos. Porque quem escolheu essa profissão vai gostar de sofrer assim na longe, hein, Poliana? Pensou na vocação. Deus dê graça aos nossos professores. Mas o trabalho, ele era visto, nesse contexto aqui, como algo que contava-se com a dádiva de Deus. Notem que o texto diz que Deus abençoou após Isaac semear a terra. Por muitos anos, irmãos, nesse contexto do Antigo Testamento, os deuses eram adorados ou não, se eles tinham poder de fazer uma nação, por exemplo, o Egito. Quanto mais o Nilo se expandisse, mais poderoso era quem? O faraó, exatamente, porque era atribuído à divindade tudo de benesse, material, prosperidade. Esse Deus é um Deus poderoso. Que Deus que é esse? É o Deus fulano. Nos deu, olha só, fartura. Nesse contexto aqui, está apontando que Deus agora utiliza de algo conhecido pelas regiões, pelos povos. Deus abençoa o trabalho de Isaac. Mas notem, Deus abençoou o trabalho de Isaac, dizendo: Isaac, eu desejo me relacionar com você, eu desejo cuidar de você. E um aspecto importante para nós chegarmos nos nossos dias: o trabalho, ele não é resultado, muitas vezes, de prosperidade material. Acabei de citar aqui, né? Tem profissões que vai ter, às vezes, que ralar a vida toda e, de repente, não teve o reconhecimento que deveria.
E não é por isso que essa pessoa não foi agraciada por Deus. Alguém já disse que a melhor dádiva que existe não é nem a renda, mas é a satisfação de trabalhar em algo que foi vocacionado por Deus. E é interessante, pode ser a profissão que for, isso é fato nos nossos dias. Se alguém faz de maneira dedicada, tornando-se um dos melhores profissionais, a remuneração sempre tem acompanhado. É ou não é? Porque faz com dedicação. Mas notem, muitas pessoas acham que o trabalho, ele foi colocado numa condição de maldição. O Senhor Jesus veio romper essa ideia que apenas os que eram considerados prósperos deveriam ser chamados de filhos de Deus, filhos de Israel. Jesus tinha casa? Não, ele morava de emprestada. Os apóstolos eram ricos? Não, eles não tinham nada. E Jesus falou assim, não preocupe com isso. Saiam e façam a obra do Senhor. Olha que interessante. Estou dizendo isso porque nós temos que observar que o trabalho, essa dádiva que Deus dá, é uma bênção. Mas nós temos que entender que essa prosperidade que Deus deu aqui, ela vai ser apontada agora, por meio de Cristo, de maneira especial, dizendo que em Cristo, todas as nossas necessidades serão supridas. Amém? Ele não diz todas as suas vontades, diz todas as suas necessidades. Importante isso, mas vamos caminhar, vamos santificar o trabalho, amém? Aí o que aconteceu? No contexto da reforma protestante, havia no período medieval a ideia que quem era de fato santo, alguém que era consagrado a Deus, vivia em monastérios, separado, excluído da cidade. E essas pessoas deveriam se preocupar apenas com aquilo que é chamado espiritual, que seria contemplação, meditação. E aí o que acontecia? A sociedade ficou praticamente sem produção de renda. O trabalho foi visto como algo que não, o trabalho não é algo espiritual, o trabalho não é algo que dignifica o homem, não. E é interessante porque nesse contexto acontece a própria reforma, e a reforma é apontando, o homem não é justificado pelo pagamento das, o quê? Indulgências, que cobrava o perdão dos pecados, cada Tetzel, né, que diz, cada moeda que cai no fundo, aqui nossa é de madeira, né, no gasofilácio, uma alma é salva do purgatório. Era assim o entendimento. Os reformadores vão dizer, não, a salvação não é pela questão econômica, a salvação é pela fé. E o que vai acontecer nesse período? Nesse período nós temos os reformadores, sobretudo Calvino, dizendo, o homem deve trabalhar, mas não preocupado apenas no seu sustento. O homem e a mulher devem trabalhar preocupados, sobretudo, que a sua vocação seja uma bênção para a sociedade. Diz amém. Porque começa agora a santificar o trabalho. Quando nós entendemos que o trabalho é uma dádiva de Deus, você sai da sua casa dizendo, eu não trabalho pelo cifrão apenas, eu preciso do sustento, mas eu trabalho para a glória de Deus e quero ser uma bênção naquele que eu atender, naquele que eu conversar. Essa relação agora do trabalho é de maneira entendida que esse processo é um processo onde nós somos agraciados pela vocação, e servimos ao Senhor espiritualmente, por meio da nossa vocação. Estou aqui com o meu amigo Evaldo, estou feliz demais. Você vai lá e puxa um carro lá, Evaldo, coloca direitinho no guincho, leva para casa, a pessoa recebe o carro lá ou na mecânica, fica satisfeito, a pessoa agradece. Isso chama-se algo que é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, deve ser entendido de maneira que não há separação entre sagrado, sagrado é só que aqui,
só aqui na igreja, cantando louvor. Não, sagrado é tudo que nós fazemos, a maneira que trabalhamos, a maneira que cuidamos da família, a maneira que lidamos com a esposa, tudo está relacionado à nossa vida de fé, e o trabalho, então, precisa ser redimido na nossa sociedade, porque o trabalho hoje virou o símbolo, de fato, de, quero atingir isso para nunca mais precisar trabalhar. Mas como assim? É interessante que isso adentra até a igreja, né? Vamos trabalhar como, né? Tem tanta coisa para ser feita, né, no reino. Esses dias eu mencionei, né? Graças a Deus, os irmãos se mobilizaram, né? A dar carona, que bênção, que louvado seja Deus. Porque alguém diz, não, eu tenho carro, mas vou dar carona para quem? Alguém se importa aí, dá carona, deixa para outro que faça isso. Desde quando nós separamos espiritualidade daqui, desse culto, para aquilo que nós produzimos lá fora? É uma coerência da nossa vida para a glória de Deus, e é por isso que não há margem para nós deixarmos com que o nosso testemunho seja levado à lama, por causa de alguma coisa que desabone a nossa ética profissional. Diz amém. Fechei o assunto trabalho, eu estou satisfeito. Depois Calvino foi chamado o pai do capitalismo, porque Max Weber fez uma leitura equivocada de Calvino, pegou o testemunho dos puritanos e não leu as obras de João Calvino. Essa é uma outra história para um outro dia, certo? Os curiosos me perguntam e depois a gente vai ter um dia assim. Calvino, em Genebra, estabeleceu uma faculdade no século XVI, não somente para formar teólogos, falei para o Machado essa semana, domingo, sábado, mas para formar cidadãos comprometidos com a ética para se tornarem governantes preparados. Século XVI. Um hospital que atendia de maneira que os necessitados deveriam ser socorridos. Aqueles que tinham fartura, prosperidade, deveriam socorrer os que estão à sua volta em necessidade. João Calvino, vai ler, não fica pegando a caricatura não, vai ler a obra, vai ler o material denso que nós temos. Estou apontando para quê? Para algo que hoje nós precisamos. Hoje trabalho virou sinônimo de materialismo. Trabalho virou sinônimo de egoísmo. E nós somos chamados, e eu gostaria de ver essa igreja cada vez mais crente. Amém, crente sim, mas cada vez mais rico e crente, amém? Eu falei esses dias, essa igreja aqui é rica, amém? Está faltando comida na sua casa? Tem roupa para vestir? Água quente para tomar banho? Vocês são muito ricos. Deus tem cuidado de nós. Vamos caminhar para o final aqui. Capítulo 26, e agora nós temos um fato importante aqui. Diz o versículo 14, versículo 13. Então Isaac enriqueceu, continuou prosperando e ficou o quê? Riquíssimo. Mérito dele? A glória, quando você sempre pensa assim, quando você fizer o que é certo e der certo, você aponta para o céu, diz, glória a Deus. Quando você fizer aquela lambança, você fala, miserável homem que sou, certo? Então não tem glória para homem, é tudo para a glória de Deus, e quando a gente tropeça, reconheçamos e arrependamos. Verso 14, tinha ovelhas, bois, servos, de maneira que os filisteus tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha só, Abimeleque disse, saia da nossa terra, porque você já é mais poderoso do que nós. Quem estava abençoando Isaac? Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Amados irmãos, quem tem facilidade aqui em ser manso? Levanta a mão aí que nós vamos pegar essa unção.
Quem tem facilidade em ser paciente? Alguém já disse, e eu concordo, a mansidão não é, na verdade, fruto do homem. A mansidão é produção do Espírito Santo na vida do ser humano. Olha só o que a palavra de Deus diz. O texto diz que agora Isaac está cada vez mais próspero, e aí os vizinhos ficaram com raiva. Disseram assim, o quê? Esse homem só prospera. E olha que interessante, quando você não dá conta de bater naquele que é grande, você só fica com raiva, não é assim? Você faz a conta, né? Você fala, eu vou apanhar, né? Mas vamos para o verso 16. Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Aí nós vemos a manifestação do fruto do Espírito. A graça de Deus na vida de uma pessoa. Cristo, Ele é o nosso modelo. Jesus disse para nós, de maneira bem clara, que a relação que nós deveríamos ter para com aquelas pessoas que muitas vezes nos perseguem é de um espírito de mansidão. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Isaac tinha a condição de dizer, ó Abimeleque, a partir de amanhã nós estamos em guerra. A partir de amanhã, é você para lá, eu para cá. Se nos encontrarmos, guerra. Ele era mais poderoso. E olha o que diz o texto nos aponta, verso 17. Então Isaac saiu, olha lá, e acampou-se no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac sai, dizendo assim, nossa, não precisava tanto, mas então eu vou sair daqui. Sai, vai para outro lugar, e diz o texto, de maneira misericordiosa, de maneira pacienciosa, ele toma essa atitude, e o texto nos aponta, verso agora, número 18, olha só o que diz, Isaac tornou a abrir poços, que haviam sido cavados nos dias de Abraão. Quem é Abraão? O seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Ou seja, ele foi expulso do lugar, não satisfeito, aquele povo foi lá e entupiu, entulhou o poço, quem tinha aberto o poço? Abraão. Ou seja, perseguição declarada. Esse foi um poço. Vamos para o outro poço? Verso 20. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então, olha só que interessante. Fala a verdade. Tem que ser a ação do Espírito Santo na sua vida para ser assim, não tem? O que a gente mais tem visto nos nossos dias, e isso é triste, hein? É na igreja. Gente com direito. O meu direito é direito, é direito. Uma das coisas mais lindas que nós temos na vida cristã é aprendermos a pagar o mal com o bem. Porque pagar mal com o bem, você está agindo como um demônio. O mal, o bem, você recebe o bem e paga com o mal. O diabo não fez isso? Foi criado por Deus e se rebelou contra Deus, pagou o bem com o mal. Mas quando você paga o mal com o bem, você age como Jesus Cristo. O texto diz lá em Romanos 12, 19, 20 e 21, meus amados, aqui na tela, por favor, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito,
A mim pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor. Vamos juntos o verso 20? Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Verso 21, vamos juntos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Deus chamou você para experimentar a ação dele na sua vida, de maneira que o transforme. Diz amém. Quem quer ter o caráter transformado todos os dias? Se você deseja, é porque você está caminhando com Deus. Se você está entregue ao seu temperamento, é muito provável, ou você está distante de Deus, ou nunca o conheceu. Porque não tem como uma relação de alguém que tem pés de barro. Isaac não é perfeito, mas ele demonstra agora o Deus que ele crê, e ele diz, eu não vou criar caso. Se é por causa de um poço, e você já imaginou um poço no deserto? Quanto que não vale? Quanto que não vale um poço no deserto? Não, deixa para lá. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. O Senhor é poderoso. Eu fico imaginando Isaac para fazer muito mais do que esses filisteus estão pensando aí. Larga eles para lá. Vamos para outro lugar. Mas vamos continuar aqui? Olha lá, verso 21. Então cavaram outro poço. Também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Você já pensou um negócio desse, Machado? Você já pensou um negócio desse? Quando você pensa que está tranquilo, mais uma vez uma perseguição dessa. A palavra de Deus, lá em Romanos, como nós vimos, mas ela também diz, Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Uma dádiva de Deus que faz aliança é de caminhar conosco durante a peregrinação. E peregrinação representa deserto. A gente passa num mundo que não retribui do jeito que a gente espera. E se nós agirmos da mesma maneira, onde Cristo será visto nas nossas vidas? É ou não é? E aí eu confesso para você, você faz de maneira natural, espontânea, isso flui de você? Não. Nós precisamos, Antônia, dobrar os joelhos e falar, Senhor, que o Senhor possa transformar cada dia a minha personalidade. Que o Senhor me dê força, Senhor, do Senhor ser visto nas minhas atitudes. Ajude-me, Senhor. Eu não tenho mal de Gabriela, não, foi quebrado na cruz de Cristo Jesus. Nasci assim, vou morrer. Não vou morrer, não. Vou morrer melhor, porque em Cristo Ele tem me transformado dia após dia. E não é a nossa Gabi não, viu? Não é. É aquele ditado, não é da sua época, não é antigo. A palavra diz assim que nós devemos ser mansos, porque o Senhor Jesus foi homem perfeito. Ele perdoou aqueles que estavam próximos. E Ele disse, aprendei a fazer milagres. Foi isso que Ele ensinou? Aprendei a pregar. E foi isso que Ele ensinou? Ele disse assim, a única coisa, Ele disse, para aprender dele nesse aspecto. Aprendei de mim, porque sou manso. Manso é diferente de covarde. Tem pessoas que acham que covarde é a mesma coisa que manso. Não! Covarde é diferente. O manso é aquele que diz assim, eu poderia fazer assim, e tudo mais aconteceria. Mas ele diz, eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu espero que esse Deus que eu creio trará solução para essa situação. Irmãos, eu quero dizer algo importante. Pastor, não quer dizer que a gente nunca vai acionar o Ministério do Trabalho. Quer dizer que nós não vamos entrar em contenda jamais com ninguém. A Bíblia diz assim, o que depender de vocês, tende paz com todos. A gente vai até o limite, certo? Se não tiver jeito, nós vamos tratar a exceção como exceção, não como regra.
certo? Esse é o padrão, porque Abraão fez guerra contra os inimigos que prenderam seu sobrinho Ló. Nós temos que ter discernimento. Não é cristão capacho. Cristão, por sinal, ele dá outra face, mas ele é posicionado. É algo que nós temos que ter esse discernimento pela palavra de Deus. E o texto aponta então agora algo especial que eu quero concluir. Observe o texto que nós estamos aí, capítulo 26, versículo agora 25. E eu creio que esse é o chamado para você e para mim. Diz assim: então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, fez o quê? Armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Depois de tamanha perseguição, verso 23, diz que Isaque, os seus servos, cavaram mais um poço. E diz o texto, e não houve conflito. E aí deu o nome de Rebote. E ele disse, porque agora o Senhor, olha só como ele aponta para Deus, o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. E eu quero dizer por que ele pensava assim. Por dois aspectos. Versículo 25. Então Isaque levantou ali tinha na vida de Isaque altar e tinha tenda. Eu pergunto para você, quando você começa a guardar mais dinheiro, Calvino também disse, cuidado, Marister, você que é inteligente, tenha uma vida simples, frugal, não gaste tudo, não aceite o materialismo como padrão, tenha para ter reserva e, sobretudo, se for preciso, para socorrer alguém. Diz amém. Eu oro para que Deus faça de mim assim. Você também pode orar também, tá? Porque se Deus te der muita coisa, você terá mais responsabilidade. Sabe o que Isaque fez? Ele podia, Machado, ele podia, Vitor, construir uma mansão de 800 metros. Com quantos banheiros? Você acha que Abraão não tinha nenhum confortinho? Eles viviam com situações que para a nossa sociedade é um avanço gigante, como, por exemplo, latrinas, lá em Abraão, não é nem o Isaque não, Abraão lá na Mesopotâmia. Ele podia ter uma casa gigantesca. E aonde que ele morava, Rogério? Morava em tenda. Por quê? Porque ele tinha na vida dele o altar construído para o Deus que o chamou. E o que representa então a tenda? Ele tinha convicção de Hebreus capítulo 11. Abra comigo aí a sua Bíblia. Hebreus 11, eu vou ler aqui na minha. Eu vou ler na tela para adiantar. Vai lá, por favor, meus irmãos. Hebreus 11, 8. Ora, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu para onde? Sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da quê? A terra que ele estava pisando seria dele. Mas ele não ficou preocupado com isso não. Olha lá. Como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque, que é o filho dele, e Jacó, que é o neto, herdeiros com ele da mesma. Ele tinha a promessa que aquela terra seria dele, seria do filho, seria do neto, mas ele não colocou o coração nisso. Abra comigo, capítulo 11, verso 13, olha que diz, todos estes, Abraão, Isaque e Jacó, morreram na fé, não obtiveram as promessas, a concretização da terra, a escritura. Eles não tiveram a escritura, mas olha o que diz o texto, mas viram-nos de longe e se alegraram com elas, confessando, vamos juntos, que eram e peregrinos na terra. Tem um convite para você, para parecer com Jesus, eu e você, nós temos que caminhar sobre essa terra como peregrinos e forasteiros.
sabendo que a nossa pátria é o céu e que os valores que Jesus Cristo estabeleceu são contrários ao que a sociedade prega. Esperto é aquele que acumula riqueza, esperto é aquele que faz toda maracutaia para enriquecer. Não, Jesus Cristo apresenta que nós temos um padrão, o padrão de estarmos com os nossos olhos em Cristo Jesus e na sua glória, caminhando aqui com o coração em Cristo. Deus te deu muito, olha, não tem problema, você não precisa fazer um voto de pobreza não precisa. Diga assim: Senhor, o que eu tenho é para a glória do Senhor, é para servir os meus irmãos, é para ser bênção no reino, é para ser deleite na minha família, e eu não tenho o meu coração aprisionado nisso, eu quero caminhar como peregrino. E eu termino, o texto diz, Isaque levantou um altar. Quem levantava altar? Seu pai. O peixinho vocês acertaram, né? O erro vocês acertaram fácil. O acerto não foi tão assim identificado, né? Quem levantava altar quando Deus aparecia, quem estava sempre levantando altar, foi o homem que foi chamado para andar com Deus, Abraão. E eu quero terminar nessa noite. Cada um de nós temos a promessa sobre as nossas vidas. Qual promessa? Ficar milionário? Vai procurar outra igreja. Lá eles vão te mentir, mas eu vou te prometer isso. A promessa é muito maior do que milhões, muito melhor do que cifrões. A promessa é saber que nós caminhando aqui, levantando altar ao Deus vivo. O que é levantar altar? Separar o dia do Senhor. Abrir a Bíblia e falar: Senhor, molde meu caráter. Parar tudo no dia e falar assim: eu vou fazer uma oração aqui, eu vou entrar em comunhão com Deus. Senhor, eu sou falho e pecador, tem misericórdia de mim. Não precisa de muitas palavras não, vale mais o seu coração. Você e eu vivermos de maneira que a nossa consciência está totalmente tomada, que o nosso caminhar aqui é caminharmos com Deus e para a glória de Deus. Então eu termino e convido você, caminhe como Pedro chamou, 1 Pedro 2,11, e nós vamos orar encerrando. 1 Pedro 2,11. O altar de Isaque apontava que ele tinha um coração envolvido com a promessa que foi dada. E qual era a promessa que foi dada? Que da descendência dele, todas as nações seriam abençoadas sobre a terra. E ele morreu crendo nisso. Eu não sei o que você vai fazer e entregar para os seus filhos. Eu desejo para minha filha agora. Pode ser que eu não vou ter muita coisa para passar para a Escritura. Mas uma coisa eu desejo todos os dias agora da minha vida, que um dia, quando eu morrer, eu deixar para ela um legado de alguém que creu na promessa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para me salvar e me redimiu, me garantindo vida eterna para a minha casa e para ela, e de maneira que o Senhor nos dá essa segurança. 1 Pedro 2,11. Amados, peço a vocês como peregrinos. Forasteiro tem passagem, ele não fica no mesmo lugar. Nós estamos peregrinando, nós somos forasteiros. O nosso destino é um reino absolutista, mas esse rei absolutista é o único que pode ser absoluto, porque ele é perfeito. Como forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais. Quer paixão carnal mais miserável do que o nosso orgulho? Não é assim? Ela falou isso, eu vou preparar uma resposta aqui que ela vai cair de costa. Não é assim que a gente faz? Misericórdia, Senhor. Faz do meu coração um coração propenso a perdoar, manso, que aprenda do Senhor e que fazem guerra contra a alma. Porque depois que passa, você fala assim: não devia ter falado aquilo lá não. Não é assim não? Você fala: não devia ter falado aquilo. Perdi a oportunidade de apresentar Cristo com a minha atitude. Senhor, me capacite a apontar Cristo com as minhas ações, demonstrando que eu estou envolvido
com o teu chamado e com o teu reino para a glória do Senhor. Fique em pé, vamos orar.